sensibilidade ao glúten, intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite de vaca, fica aqui nesse vídeo que você vai descobrir qual é a diferença entre essas 3 condições que confundem um pouco a nossa cabeça. Bom, vamos começar falando sobre as intolerâncias. Intolerância, ela normalmente não tem um aspecto do sistema imunológico envolvido. Então, você tem uma intolerância por uma deficiência de enzima, por uma dificuldade de absorção daquele composto, e isso vai resultar em gases, distensão abdominal e, em alguns casos, até mesmo diarreia. E normalmente as intolerâncias elas têm um efeito rápido. Depois que você ingere, até uma meia hora mais ou menos depois, você já vai ter algum tipo de reação. Muito fácil a gente falar sobre a intolerância à lactose para vocês entenderem esse processo. Por exemplo, a lactose ela é o que a gente chama de disacarídeo, ou seja, é uma molécula de glicose associada a uma galactose e elas estão juntinhas. Para a gente conseguir absorver ela, a gente precisa de uma enzima que vai quebrar essa molécula em 2, que chama lactase. Aí, a partir do momento que você tem a lactase disponível, você ingere a lactose, essa lactase quebra essa molécula juntinha em 2, e daí sim você consegue absorver e tá tudo bem. Para quem tem intolerância à lactose, normalmente tem uma deficiência nessa enzima que eu falei, da lactase. E daí você não consegue quebrar em 2. Não conseguindo quebrar em 2, você não vai absorver essa molécula. E o que vai acontecer com isso? Isso vai lá para o final do seu intestino, para o cólon, onde fica a maior parte das bactérias intestinais. E elas podem fazer um processo fermentativo e isso vai resultar em gases, distensão abdominal. Ao mesmo tempo vai puxar um monte de água ali para aquela luz intestinal, para aquela parte ali do intestino. E isso pode resultar em diarreia, dependendo da severidade ali, do grau que você tem de intolerância à lactose. Então você consumiu algum produto com leite, no leite é o pior, né, onde tem mais lactose. Aí até meia hora depois você já vai ter sentido esses sintomas. Isso pode acontecer, as intolerâncias, não só para lactose. A gente tem intolerância à frutose também. E a intolerância à frutose, ela é uma dificuldade nos receptores que tem lá no intestino para absorção da frutose. Então, na ausência desses receptores ou na diminuição da quantidade desses receptores, você também acaba não conseguindo absorver a frutose. Isso vai lá para o seu intestino e faz esse mesmo processo de gases, distensão, osmolaridade, de puxar água e muitas vezes resultar em diarreia. Então, isso não envolve um sistema imunológico, reações imunológicas, mas você vai ter ali essa deficiência ou de enzima ou de receptor e isso vai acarretar nesses sintomas. Então, a gente pode ter intolerância à lactose, à frutose. A gente tem uma condição bem específica, que é a intolerância à histamina. A intolerância à histamina a gente tem estudado cada vez mais e até no curso, no protocolo de reprogramação intestinal, eu falo uma aula só sobre histamina. Eu até separei das intolerâncias porque ela é bem específica. Mas para resumir aqui para vocês, a intolerância à histamina é uma deficiência também na produção da diaminoxidase, que é a enzima que degrada a histamina. Ela é reconhecida como DAO. Então, se você não tem essa enzima, você vai consumir alimentos que têm mais histamina ou vai estar num momento mais estressado, vai ficar com muita histamina e não vai ter a enzima que degrada. E daí você vai ter, de novo, aqueles sintomas que podem ser gases, distensão. No caso da histamina, também tem muitos sintomas extraintestinais, que pode ser espirro, coriza, dor de cabeça, outros sintomas que não só intestinais. Até mesmo a intolerância à lactose também pode te dar sintomas extraintestinais, como dor de cabeça, por exemplo. E daí, tá bom, como que a gente vai identificar se você tem intolerância à lactose? Antigamente a gente fazia aquele teste de intolerância à lactose que você consome uma solução de lactose e daí você vai fazendo isso um desafio, né? A gente faz uma curva glicêmica medindo a glicose no sangue a partir do consumo dessa
lactose. E daí a gente faz meia hora, 1 hora depois do consumo e vai avaliando. Se você teve uma absorção dessa lactose, a sua glicemia vai subir até 20 pontos a mais do que o basal. Se você não conseguiu quebrar essa lactose, você não vai absorver e a sua glicemia não vai mexer muito com o consumo dela. E daí, a partir daí que a gente via o teste de intolerância à lactose. Não sei quem já fez, ele é um teste mais chato, porque você tem que ficar 4 horas ali, pelo menos no laboratório. Ainda quem tem a intolerância à lactose vai ter bastante sintoma também de desconforto gastrointestinal, o que não é muito interessante. E a gente pode fazer hoje em dia o perfil genético, né? Então você avalia o gene da produção dessa enzima, da lactase, que é o MCM6, e daí a gente avalia se você tem essa tendência. Normalmente a gente tem feito mais o teste genético do que a curva ali glicêmica com o desafio da lactose. E daí se você pode ser intolerante à lactose vindo do pai e da mãe, então o que a gente chama de homozigose, ou você pode vir só de um lado e daí a tendência é ser um pouco mais leve essa intolerância, mas ela pode se expressar. Se você tem essa deficiência genética da enzima, que é o meu caso, eu tenho em homozigose, nem sempre você vai expressar isso desde cedo, né? Você pode começar a ter essa intolerância mais ao longo da vida. Então, por exemplo, para mim, começou a expressar uns 2 anos atrás, mais ou menos, que eu comecei a sentir esse incômodo, tá? Por isso que muitas vezes fala, nossa, mas eu nunca tive problema e agora eu tenho. Pode ser, sim, por conta com o passar da idade, a gente vai diminuindo, né, essa produção e esse gene vai começando a ficar expresso. Inclusive, é mais normal as pessoas terem deficiência na lactase do que não ter deficiência. Então, é muito comum que muitos adultos vão desenvolver algum tipo de intolerância à lactose ao longo da vida. Em criança, não é tão comum, porque as crianças elas já têm maior expressão da lactase para conseguir justamente quebrar a lactose, principalmente que vem de leite, né, materno, enfim, qualquer lactose ali em criança é mais comum que a gente tenha essa enzima funcionante, tá? E daí para intolerância à lactose é fácil a gente identificar por conta do exame. Para intolerância à frutose, por exemplo, já fica um pouco mais chato da gente fazer o diagnóstico, porque a gente não tem um teste tão preciso assim se é ou não a intolerância à frutose. E daí como que a gente identifica? A gente pode ter 2 caminhos, ou retirar a frutose da alimentação, ou seja, principalmente as frutas, e daí ver se você tem uma resposta, né, uma melhora. Ou então, a gente tem o teste de hidrogênio expirado a partir do consumo da frutose. Ele não é tão padrão ouro para identificar, mas pode nos ajudar a dar uma pista. Então, você ingere uma solução de frutose e espera para ver se você vai ter um excesso de fermentação e daí a gente vai conseguir identificar que possa ser que tenha uma intolerância à frutose. O problema é que a gente pode ter outras intolerâncias que a gente também não consegue quantificar. Por exemplo, quem tem síndrome do intestino irritável e faz a dieta low FODMAP, a gente pode ter intolerâncias a vários tipos desses FODMAPs, que são aqueles carboidratos fermentativos. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal que eu falo um pouco mais sobre a dieta low FODMAP e síndrome do intestino irritável. Então você pode ter intolerâncias a esses carboidratos fermentativos como feijão, alho, cebola, couve-flor e podem provocar esse mesmo tipo de sintoma. Isso pode ser transitório, não necessariamente você nunca mais vai tolerar nenhum desses carboidratos fermentativos, mas isso pode ser transitório devido a uma alteração da sua microbiota intestinal ou no momento de crise do intestino irritável você ter uma menor capacidade absortiva desses alimentos e isso gerar intolerância também. Então, esse é o bloco de intolerâncias. O que vocês têm que saber para intolerância? O efeito é meio rápido, então assim que você come, até meia hora depois você vai ter alguma manifestação, ou de gases, distensão abdominal ou diarreia. E no caso da intolerância à histamina, até mesmo dor de cabeça, coriza, espirros, reações de vermelhidão na pele.
Outra coisa que com intolerância a gente tem, para algumas, um diagnóstico mais preciso, para outras a gente tem que começar a fazer os desafios de retirada da alimentação, né? Então, retirada desses alimentos suspeitos, e daí a gente vê o resultado na prática clínica. A gente tem de tratamento para intolerâncias, por exemplo, para intolerância à lactose, a gente tem as enzimas lactase para consumo. Para intolerância à histamina, a gente tem a DAO, que também é a própria enzima que faz a degradação de histamina. Para frutose, aqui no Brasil a gente não tem tantas enzimas, mas lá fora a gente já tem algumas enzimas específicas para intolerância à frutose. Então, para cada uma delas, a gente consegue repor essas enzimas. Mas é muito importante que vocês não fiquem consumindo, se você for intolerante à lactose, que você não consuma a lactose todo dia e tome a enzima. Mas por que não pode fazer isso? Porque a gente não sabe a quantidade exata da lactose no alimento para a quantidade de enzima que você está ingerindo. E o que pode acontecer? Sobrar um pouco, essa conta não fechar direitinho ali, e isso sobrar um pouco de resíduo que vai, a longo prazo, prejudicar a sua microbiota intestinal e gerar um desequilíbrio mesmo dessas bactérias que vão ficar fermentando essas substâncias que não foram absorvidas, tá? O mesmo pode acontecer com as outras, com a histamina, com a frutose, com as outras intolerâncias. Você pode usar a enzima, eu tenho uma festa, eu tenho um jantar hoje especial, daí nesse caso eu acho interessante a gente usar. Os produtos sem lactose, eu não sei se você sabe, mas eles são adicionados dessa enzima lactase. Mas daí, como eles são mais industrializados, normalmente a conta fecha direitinho, né? O que tem de lactose naquele produto, eles colocam a enzima para, teoricamente, neutralizar. Não sei se vocês já perceberam, mas, por exemplo, um leite sem lactose, ele é mais adocicado naturalmente. Por quê? Porque lembra que eu falei que a lactose é uma molécula de glicose com galactose. Na hora que você quebra, ele fica com a glicose ali disponível e fica mais doce mesmo, tá? Então, esses produtos podem ser consumidos, mas também com moderação. Eu não colocaria eles de rotina, mas só lembrando também que os próprios queijos mais curados, tipo um queijo Minas padrão, meia cura, eles já naturalmente vão ter menos lactose. E os queijos que têm mais lactose, normalmente são queijos brancos, ricota, o leite mesmo tem bastante lactose, e daí são produtos que naturalmente vão ter mais lactose. Então, se você tiver que escolher, tem gente que tolera um queijo mais curado, mesmo sendo um pouquinho intolerante à lactose, porque a quantidade é muito pequena. Vocês vão ver também que cada pessoa vai ter uma sensibilidade diferente, depende do grau dessa intolerância. Tem gente que um pedacinho de queijo curado já causa sintoma. Tem gente que só com um copo de leite, com alimentos que já tem mais lactose naturalmente. E a mesma coisa para intolerância à frutose. Tem pessoas que conseguem comer frutas com menos quantidade de frutose, tipo morango, kiwi, frutas vermelhas, um avocado. E daí não conseguem as frutas com maior teor de frutose. Então a gente tem essas individualidades que é sempre importante vocês discutirem com o profissional que acompanha vocês. Mas espero que vocês tenham entendido esse bloco das intolerâncias. E agora vamos falar um pouco sobre as sensibilidades. Quando a gente fala de sensibilidade, também fica um limbo aí entre essas sensibilidades. De novo, porque a gente ainda tem algumas dificuldades no diagnóstico. Mas deixa eu tentar explicar aqui para vocês. Quando a gente fala de sensibilidade à caseína, que é a proteína do leite, sensibilidade ao glúten, a gente tem outras sensibilidades comuns também, que pode ser do ovo, castanhas. Que é isso? Então, é uma alteração imunológica. Então, nesse caso, a gente já tem uma alteração do sistema imunológico. Quando aquele alimento aparece, seu sistema imune, ele ataca aquele alimento como se fosse um agressor ali, né? Então, gera uma reação de inflamação. E isso acontece por quê? Muitas vezes por conta de uma permeabilidade intestinal. Então, se o seu intestino não está com a barreira íntegra, ele está o que a gente chama de leaky gut ou intestino permeável, a tendência a ter sensibilidades é maior,
tá? Então, você vai começar a fazer ali sensibilidades, principalmente aqueles alimentos que você come com muita frequência. E a gente tem alimentos mais alergênicos, digamos assim, que seria o glúten, o leite, como eu falei, a caseína, o ovo. É bem comum de dar essas sensibilidades, e algumas castanhas. Esses são os mais comuns, mas você pode ter a outros alimentos também. Já peguei paciente, por exemplo, que teve uma sensibilidade ali à abóbora. Daí, na hora que a gente retirou a abóbora, ele melhorou. A gente tem algumas individualidades, tá? Mas, normalmente, por conta de um intestino mais permeável, aí você consome esse alimento, aí a sua resposta imunológica, ela fica um pouco mais agressiva na presença desse alimento, tá? É muito importante que a gente fale da sensibilidade não celíaca ao glúten. Porque, assim, quando você tem uma doença celíaca, é uma doença autoimune que, na presença do glúten, o seu organismo ataca ele mesmo, tá? Então, essa é a doença celíaca. Quem tem doença celíaca não pode consumir glúten em hipótese alguma, nem mesmo comer no mesmo prato que tenha tido um glúten antes, tá? Porque é bem sério e é uma condição bem específica. Que a gente tem formas de diagnosticar a doença celíaca. Você tem que fazer algumas sorologias no sangue para a doença celíaca e depois confirmar esse diagnóstico com uma biópsia via endoscopia. Porque as vilosidades intestinais, elas ficam atrofiadas na presença ali do glúten, no caso da celíaca. Mas a gente tem um outro caso que é a sensibilidade não celíaca ao glúten. O que quer dizer isso? Que você tem uma reação com glúten, mas ele não caracteriza uma doença autoimune celíaca. Mas é uma reação chata ali também, que seu sistema ele inflama a partir do consumo de glúten. E para essa sensibilidade não celíaca ao glúten, o difícil é que a gente também não tem um diagnóstico muito preciso, igual a gente tem para a doença celíaca. Por isso que muitas vezes acaba passando batido essa sensibilidade não celíaca ao glúten. Mas mesmo assim é importante que a gente faça a sorologia. Às vezes a pessoa não confirma a doença celíaca, mas ela já tem uma reação ali um pouco, promove anticorpos ali em relação ao glúten, e mesmo o teste genético, que a gente tem genes para sensibilidade do glúten, é bom olhar se você tem ele positivo ou não. Eu, por exemplo, tenho a sensibilidade não celíaca ao glúten, e quando eu começo a consumir glúten com mais frequência, eu nem tenho reações gastrointestinais, mas sim nas articulações, principalmente nesse dedo que ele inflama e eu fico com bastante dor. Mas alguns sinais e sintomas que você pode ter a sensibilidade não celíaca ao glúten: essas dores articulares, fadiga, um pouco de refluxo, dispepsia quando consome o glúten, são sinais bem sutis que você tem que estar bem atento ali, junto com o profissional que te acompanha, para identificar. Pode ter alteração na evacuação, ou para constipação, ou para diarreia, e também pode ter questões que a gente chama de brain fog, ou seja, aquela névoa no cérebro que você acaba não ficando com um raciocínio tão claro e de maneira fluida ali. Então, essa sensibilidade não celíaca ao glúten pode acontecer. Mas, como a gente está falando de sensibilidades em geral, a gente também tem sensibilidade à caseína, que é a sensibilidade à proteína do leite de vaca. Então, não tem a ver com a intolerância à lactose, mas é sim uma resposta imune associada à fração proteica do leite, tá? Que pode ser de leite e derivados em geral. Então, é importante que vocês avaliem isso também, porque os efeitos são um pouco diferentes. Se você tem uma sensibilidade à proteína do leite de vaca, não adianta a caseína, né? Não adianta você consumir produtos sem lactose, porque no produto sem lactose vai ter caseína, e daí você pode fazer essa reação. E quais são os sinais e sintomas de sensibilidade à caseína? Você pode ter, muito comum, rinite ou sinusite, corizas, produção de muco aí na região, né, respiratória em geral, né, e você, essa reação mais alérgica nesse sentido. Você pode ter alteração do padrão da evacuação, tanto para diarreia quanto para constipação. Pode vir associado também desses gases, distensão abdominal, e também vai fazer um efeito mais pró-inflamatório ali. Nessas sensibilidades,
os sintomas já não são tão imediatos quanto a gente vê nas intolerâncias que eu comentei com vocês. Então, você pode consumir um leite, um glúten, e 3 dias depois vir a ter algum sintoma desses relacionados. Então, confunde um pouco na hora da gente descobrir. Como que eu faço o diagnóstico dessas sensibilidades? Também é outra coisa mais complicada, que é chatinho, a gente não tem um exame tão pontual. Existe um exame que avalia a quantidade de vários tipos de IgG em relação aos alimentos, então a gente consegue ver um pouco dessas sensibilidades. E outra maneira é a gente fazer também o desafio ali, então da gente conseguir tirar, né, fazer uma dieta sem esses alimentos e daí observando sinais e sintomas e depois fazer a reintrodução, tá? Aí vai variar muito de cada um, com qual frequência a gente poderia colocar esse alimento na vida da pessoa. Tem paciente com sensibilidade não celíaca ao glúten que a gente quase que não consegue colocar o glúten na alimentação. Já tem outros que a gente consegue colocar a cada 15 dias ou num evento específico. A gente também não tem enzimas muito boas para isso. Tem uma para o glúten, que é a DPP4, que é um mix de proteases ali que vão ajudar na quebra do glúten. Ela não serve para paciente com doença celíaca, mas para sensibilidade ao glúten dá uma atenuada, se você tem uma viagem, alguma festa que você vai consumir mais glúten, tá? Então, a gente poderia utilizar. Para sensibilidade à caseína, a gente não tem também enzimas boas, porque a enzima de lactose, a lactase, ela vai servir mais para intolerância à lactose, não vai servir para essa reação mais imune com a caseína. Outra coisa que é importante no caso das sensibilidades é que a gente trate o intestino, não só retire os alimentos, como também trate o intestino, melhorando toda a barreira intestinal, a integridade da barreira intestinal, melhorando o processo digestivo e também melhorando a qualidade da microbiota. Eu falo muito isso tanto no meu curso para leigos, que é o protocolo de reprogramação intestinal, que eu dou as estratégias para isso, como também no meu curso Mastermind em Microbiota para profissionais. Aí sim a gente mergulha bastante nessas estratégias, mas isso é um princípio básico para a gente conseguir melhorar essas reações. Bom, passando aqui agora para o nosso último tema desse vídeo, que são as alergias alimentares. Então, a alergia, ela já é um processo mais imediato também, mas é por uma outra via. Chama um sistema imunológico e normalmente a alergia é mediada por IgE. Então, pode ser uma alergia a camarão, que você consumiu o camarão, vai ter uma alteração já de inchaço na boca, nos olhos, ou até mesmo fechamento de glote. Ou a gente tem a alergia à proteína do leite de vaca em crianças também, que ela pode ser IgE mediada ou não IgE mediada, mas que são mais agressivas e perigosas justamente por conta dessa reação imunológica muito agressiva, tá? Em criança, se tem alergia à proteína do leite de vaca, eu recomendo que você acompanhe com um pediatra alergista, justamente para fazer a dessensibilização, porque é perigoso que a criança pode consumir e ter reações mais fortes, né? Então, o ideal é que faça a dessensibilização. Se você é adulto e tem alergia à proteína do leite de vaca, ou, por exemplo, a camarão, que é bem comum, ou algum outro alimento, a gente consegue fazer o diagnóstico medindo a quantidade de IgE no sangue para cada alimento. Então, a gente consegue para ovo, para leite, a gente faz aquele painel que tem também para ácaros, enfim, tem várias questões que a gente consegue fazer essa mensuração de alergia. E daí, se tem uma alergia mesmo, o ideal é que a gente não consuma esse alimento, e daí a gente faz a exclusão, em alguns casos, podendo fazer essa dessensibilização, que daí tem que ter um acompanhamento médico de ir colocando um pouquinho desse alimento com mais frequência até desensibilizar. Normalmente a gente faz isso mais, como eu falei, para alergia à proteína do leite de vaca em crianças, tá? Mas é diferente das sensibilidades. Então, se você tem uma alergia, é bom que você não consuma aquele alimento, e normalmente você não vai ter vários tipos de alimento igual à sensibilidade. Então é mais fácil da gente isolar, descobrir qual alimento que é e isolar.
Pode dar esses sintomas que eu falei mais, né, de pele, manifestação de inchaço, mas também você pode ter reações ali de gastrointestinais, que você pode ter constipação, diarreia ou distensão abdominal, tá? Mas para esse é mais fácil da gente fazer o teste, que você tem que pedir um painel de IgE dos alimentos que você tá desconfiado que tenha mais alergia. Espero que tenha ficado clara a diferença entre intolerância, sensibilidades e alergia. Comenta aqui no vídeo se você tem alguma dúvida, se você já passou por alguma dessas situações e qual foi a sua experiência, porque vai ajudar a todos. E também deixa aqui quais temas que você quer que eu fale mais aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com quem precisa saber e até o próximo!